Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o efeito da reciprocidade na fotografia. Existe a lei da reciprocidade, né, que é o que eu faço para você, você faz igual para mim, né? Então se eu te cumprimento, você me cumprimenta. Se eu dou um tapa, você me dá um tapa. E essa é a reciprocidade, né? Eu recebo o que eu dou. E por incrível que pareça, na fotografia também se usa essa lei da reciprocidade e junto do EV. No EV é a mesma coisa. Isso é uma aula do Ansel Adams aqui, que é o efeito da reciprocidade. E está no livro dele, no negativo, que explica direitinho. Só que a explicação dele ele é muito complicada de se entender, porque começa a entrar na matemática. E é mais ou menos assim, né, do que eu estou falando. Essa reciprocidade é o EV0, por exemplo, né? Então, se eu faço uma fotometragem ISO 100, que vai dar uma fotometragem de 125 diafragma 8, se eu abaixo a velocidade para 60, que é um ponto a mais, reciprocamente o diafragma vai ter que fechar um ponto para que essa quantidade de luz que está chegando até o sensor seja igual a essa primeira fotometragem, que é o 125.8. 6011 é um número recíproco a esse EV0, né? Então é um outro EV0. Se eu usar 3016, né? Se eu abaixo a velocidade para 30, reciprocamente tem que ir o diafragma para o 16. Senão a foto fica subexposta, né? E para que ela não fique subexposta, ela precisa dessa reciprocidade com a velocidade, né? Para que se mantenha o EV0. E agora para cima, ó, 125 diafragma 8, se eu aumento a velocidade para 250, reciprocamente esse diafragma vai ter que abrir para 5.6 para que a mesma quantidade de luz chegue até o sensor. Por essa tabela aqui eu vou mostrar para vocês e vai ser fácil de vocês entenderem um EV também. E é fácil de vocês fazerem essa tabela aqui também em casa. Vocês podem escrever no papel. Então, com as velocidades aqui de um lado, começando do 4.000 até 1 segundo. O diafragma aqui do outro lado, começando do mais aberto, que é o 1.1 até o 45, mais ou menos. E o ISO aqui também, de qualquer forma. Pode ser começando do maior para o menor, do menor para o maior. Aí não tem importância. Só as duas colunas que precisam estar nessa posição, uma invertida da outra, é a velocidade e o diafragma, porque eles vão ser recíprocos, né? Eles vão ser EV0. Então, nessa forma, fica bem mais fácil de a gente ver esse EV0. Nessa tabela que a gente fez aqui, então vamos inventar uma outra fotometragem, porque a gente já sabe que de dia é uma fotometragem, à noite é outra, à tardezinha é outra, dentro é outra, fora é outra. E essa fotometragem vai mudando conforme a luminosidade do ambiente. Então vamos imaginar uma outra aqui que seja mais no escuro. Então a velocidade vai dar 1/8 de segundo com o diafragma 5.6. Com essa velocidade, esse diafragma, vamos supor o ISO 100, deixa no ISO 100 mesmo. Se eu mudar essa velocidade para 1/4 de segundo e não mexer no diafragma, a foto vai ficar super exposta porque ele vai subir o fotômetro para EV mais 1. Porque o tempo de exposição vai ser maior e o diafragma vai continuar igual. Então, na reciprocidade, quando eu abaixo a velocidade para 1/4 de segundo, automaticamente eu tenho que subir o diafragma para 8, porque vai entrar mais luz pelo obturador e eu preciso fazer com que essa quantidade maior de luz seja compensada com um diafragma mais fechado, né? Então, ele mantém a mesma luminosidade chegando até o sensor e mantém o EV0. Se eu continuo abaixando de 1/4, agora para meio segundo, esse diafragma já tem que ir para 11, senão vai continuar um ponto a mais, né? E eu abaixando essa velocidade para meio segundo, que são 2 pontos abaixo desse 8, eu tenho que subir 2 pontos aqui no diafragma, que vai ser 11, né? E assim mantém essa reciprocidade e o EV0. Se eu abaixo para 1 segundo, da mesma forma, esse diafragma tem que fechar mais um para que essa luminosidade que chega até o sensor seja igual. Então o diafragma já seria 16, né? E agora entra, a partir desse 1 segundo de velocidade e velocidades acima de 1/8.000 avos do segundo, entra essa falha da lei da reciprocidade na fotografia.
Em todos os filmes, mesmo colorido, preto e branco, no preto e branco era muito mais sensível. No colorido, negativo colorido, também acontecia essa falha da reciprocidade. Então, nessas velocidades abaixo de 1 segundo, existe uma tabela aqui que eu preciso compensar essa reciprocidade, porque o filme, quando chega nessa parte aqui de uma exposição muito longa ou de uma exposição muito curta, a lei da reciprocidade já não funciona mais tão perfeitamente. Abaixo aqui de 1 segundo, vamos supor que esse fotômetro tenha fotometrado 1 segundo com o diafragma 16 nessa fotografia, né, e tivesse fotometrado no zero, fosse o EV0 mesmo, usando filme colorido negativo, preto e branco negativo, no sensor, alguns tipos de sensor, esse meu da Canon 40D acontece isso também. Quando a velocidade abaixa para 1 segundo, 2 segundos, 4 segundos, eu preciso usar uma compensação dessa lei da reciprocidade, porque abaixo dessa velocidade essa lei falha. Se deu 1 segundo diafragma 16 e era o EV0, abaixo de 1 segundo eu preciso usar no mais 1. Então eu preciso compensar essa velocidade com o dobro da exposição. Então, ao invés de usar 1 segundo, eu tinha que usar 2 segundos com diafragma 16, tinha que superexpor o negativo para que a foto saísse perfeita, com as cores perfeitas. Então precisa dessas compensações nessas velocidades baixas na fotografia, né? Para que a minha imagem saia parecida com o que o meu olho enxerga. Algumas dessas câmeras novas, DSLRs digitais novas, elas já têm essa compensação feita, porque como já é eletrônico, então é fácil de se fazer essa compensação. Algumas câmeras não têm essa compensação, então precisa descobrir na sua se tem ou não. Em filme colorido e preto e branco negativo, sempre acontecia isso, né? Alguns slides também. E essa lei da reciprocidade faz parte das técnicas de fotometragem da fotografia. Isso existe desde que se inventou o fotômetro e se descobriu que os filmes, né, os negativos, sofrem dessa falha da reciprocidade nessas velocidades abaixo de 1 segundo e acima de 1/4000 avos do segundo. Quanto mais baixo é a velocidade, né, se vai para 20 segundos, 30 segundos, essa compensação precisa ser aumentada ainda, porque na baixa luminosidade, essa captação que o filme, o sensor faz dessa muito baixa luminosidade, precisa dessa compensação, dessa reciprocidade. E isso tudo é importante vocês saberem que existe, porque isso é técnica fotográfica estabelecida, né? Isso está no livro O Negativo do Ansel Adams, né? Então isso é ele que ensina pra gente também, né? Porque isso já existia antes dele também. Acho que ajuda a entender um pouco melhor o EV, né? E se você fizer uma tabela dessas aqui em casa, você vai ver que isso é tudo muito simples de entender. Se você já usa o M na sua câmera fotográfica diariamente, ou usa sempre, sem precisar usar o automático, aprender a ter esse EV na cabeça certinho e como tirar o positivo e o negativo dele, é só mais um pulo, é só um pouquinho mais de estudo, né? Um pouquinho mais de treino, que em poucas semanas, assim, talvez nem chegue a ser semanas, assim, mas rapidinho você aprende a entender o EV. E como eu falei antes, na hora que você entender, você vai ver que o negócio era muito mais simples do que se imaginava, né? Que era muito mais medo do desconhecido ou medo de aprender do que ele realmente era difícil mesmo, porque é extremamente fácil. É só você perder o medo de querer aprender, não ter nenhum tipo de obstáculo na sua frente, assim, né? Esse maia que existe, que cobre os nossos olhos aqui para que a gente não enxergue. E é importante que você se conheça para que você quebre esses bloqueios que existem na gente, né? Então, não se esqueça, se você quiser ser um fotógrafo bom, você vai ter que usar M. Não pode usar automático, porque você não vai ser uma pessoa segura quando você for pegar um trabalho grande aí, com um cliente muito grande. Pode ser que você trema na base. Se for seus primeiros clientes grandes, assim, todo mundo treme na base, todo mundo se sente inseguro.
Mas se você tiver essa segurança no que você está fazendo nessa sua câmera fotográfica, né? Se você souber exatamente como conseguir uma foto bonita com ela e por que você consegue uma foto bonita, a sua segurança em atender esse tipo de cliente vai ser muito melhor, né? E para os bons profissionais, essa segurança em transmitir para o cliente toda essa confiabilidade que ele vai ter em ser atendido por um fotógrafo como você é muito melhor do que chegar um fotógrafo meio inseguro não sabendo o que fazer, né? E é importante que você se lembre que essa sua segurança que você precisa ter, que é o mais importante, é a sua segurança técnica na fotografia e não simplesmente a segurança de que você vai se autopromover facilmente, né? Não é uma autopromoção, é você se promover porque você tem segurança na sua câmera fotográfica, no seu conhecimento fotográfico e que você pode ou tem certeza que vai fazer um trabalho muito bem feito para esse cliente. Se ele conseguir perceber isso, se ele entender que você é um cara bom fotógrafo e quando ele vê o resultado da sua foto, aí sim ele vai ter uma segurança total sobre você, né? E as próximas vezes já vai ser bem mais fácil de se lidar, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Clique no gostei, compartilhe, favorite, comente também e se inscreva no canal também. Obrigado e até a próxima aula.